Muito bem, então, turma, hoje vamos fazer uma aula diferente, uma aula gravada. E aí, só para introduzir aqui a parte que daí quem não escutou, então, como a gente está com um problema na internet, estou gravando agora aqui a aula, e hoje nós vamos falar sobre o joelho, com duas patologias, osteoartrose e ligamento cruzado anterior. Mais cedo eu estava falando sobre o diagnóstico do LCA, tá? Então, no primeiro momento a gente vai falar sobre o LCA, e aí, então, nós falamos sobre diagnóstico clínico, que envolve a história da lesão, tá? Como é que aconteceu, o mecanismo de lesão, o local que a pessoa estava fazendo, assim como o teste de gaveta ou o teste de Lachman positivo. Tá? Além disso, tem que ter hemartrose, né, que é um hematoma na articulação do joelho, e aí a gente faz o diagnóstico clínico. O diagnóstico clínico serve para a gente poder encaminhar o nosso paciente para um médico, de preferência um cirurgião de joelho, que vai então vai preparar o paciente para fazer o tratamento cirúrgico. Salvo aquelas indicações de tratamento conservador que acontece quando o paciente ele não é muito ativo, ele não tem muita necessidade funcional com o joelho. Tá? Mas, a maioria dos casos, o paciente tem a lesão, então, com histórico de jogador de futebol ou outros esportes, né? Mas o futebol é o que tem maior prevalência. Eu estou com dois pacientes lá atuais que são, um é jogador de beach tênis e o outro jogador de vôlei, nenhum do futebol, né? Na verdade eles jogam mais ou menos, não é assim que eles jogam, daí como é que a gente vai fazer o retorno do esporte se o cara nem sabe jogar direito, né? Mas então tem essa dúvida, como é que eu vou fazer o retorno deles? Mas o retorno deles é que ele possa correr, que ele possa caminhar, que ele possa pular. E aí a gente vai ter momentos da recuperação. Fez a cirurgia. Nem falei antes, né? Mas a cirurgia pode ser de dois tipos. Um que é o teu foi lesão com ligamento cruzado, menisco também, tá? Mas pode ser feita a cirurgia do LCA com o tendão patelar, né? A parte central do tendão patelar, digamos que aqui vamos pegar aqui o nosso joelho aqui. Aqui eu acho que eu consigo mostrar. O tendão patelar, digamos que é o giz, tá? O giz é o tendão patelar que sai do ápice da patela até a tuberosidade da tíbia, tá? E nesse tendão, que é um pouquinho mais largo que esse, eles podem então tirar a parte central do ligamento, tá? Para depois conseguir inserir no lugar onde é o ligamento original. Tá? Como é que eles fazem isso? Mostrando aqui. Nós temos o ápice, parece um coração, mas aí aqui a gente tem a tíbia, tá? E aqui assim é a tuberosidade da tíbia. O ligamento, então, o tendão patelar, ele é assim, ó, ele é largo aqui, e eles vão fazer então uma retirada de um pedaço do osso da patela e um pedaço do osso da tuberosidade da tíbia. E aí tira todo essa porção do meio. O ideal é se tivesse colorido, né? Tem um colorido aqui, ó. E aí a gente tem a parte... Também não aparece muito que é a cor do quadro, né? Mas aí essa parte do meio é onde vai ser retirada o tendão patelar para ser colocado no túnel onde foi feita a lesão do ligamento. Tá? Mas essa, até pouco tempo atrás, era
a cirurgia que tinha maior número de cirurgiões que faziam isso. E na literatura mostrava que era uma cirurgia mais segura. Atualmente, se utiliza muito mais enxerto dos músculos isquiotibiais do que o tendão patelar. Tá? A maioria deles agora se faz a cirurgia retirando um semitendinoso ou o grácil. Tá? São esses dois tendões que eles acabam retirando dos flexores. E aí vocês me perguntam, o que acontece com esse paciente que faz a retirada dos enxertos dos isquiotibiais? Será que ele perde força? Quem são os isquiotibiais? E um que a gente tem no braço também. Bíceps, daí o femoral, né? Então, nós temos o semitendinoso, o semimembranoso e o bíceps femoral, tá? Dos isquiotibiais, o semitendinoso é o que é retirado, tá? E também o grácil, que é um adutor, que são músculos fininhos, né? Não tem uma potência, eles são músculos mais acessórios do que propriamente o principal. O paciente vai perder um pouco de potência, um pouco de força no primeiro momento, tá? Porque também o joelho está em adaptação, está um momento que ele tem dor, tem processo inflamatório. Mas depois, com o tempo, eles ficam assim, equilibra muito as forças, tá? Então, equilibra se for fazer a fisioterapia, né? Então, entre prós e contras do ligamento que é retirado dos flexores do joelho com o do tendão patelar, tá? Os flexores do joelho parecem ser melhores do que o tendão patelar. Vantagem do tendão patelar. Como eles tiram o tamanho do tendão é mais ou menos o tamanho do ligamento do cruzado anterior. Tá? E aí a fixação é osso com osso. Então coloca parafuso na tíbia e lá no fêmur. A cicatrização acaba sendo mais rápida do que um tendão se inserindo no osso, que virando um ligamento. Tá? Mas no final, todos eles, os dois, têm uma boa repercussão. Tá? E esse aqui, pela frente aqui, pode também dar fraqueza no tendão, no músculo que é o principal, o extensor do joelho. Tá? Então, hoje, olha, eu não conheço médico que está atuando, talvez, faz tempo que eu não falo com ele, talvez um cirurgião que fazia junto com o Dr. Pose, que é o Everton, talvez eles ainda ele ainda possa estar fazendo do tendão patelar. Por quê? Prática baseada em evidências, né? É um parênteses aqui, né? O médico, ele tem todos nós, profissionais, temos um tempo de aprendizado sobre alguma técnica. Se tu vai mudar de técnica, tu tem que ter mais um tempo de aprendizado para aquela técnica, né? Então, às vezes o médico não consegue, o profissional não consegue ainda, ele dá preferência para usar um tipo de técnica porque é o que ele aprendeu, é aquilo que ele tem mais habilidade, não que ele não saiba fazer, né? Daqui a pouco vocês vão se especializar, vocês vão trabalhar mais com terapia manual do que eletro, né? As duas são técnicas, né, na fisioterapia que vão fazer analgesia, que vão fazer, enfim, várias coisas. Vocês conhecem o professor Thiago, né? Thiago Moura. Tiveram aula com ele, né? Não? Ele, terapia manual, né, osteopata e tal. Tiveram aula com o Gustavo? Não?
O Gustavo, eletro. Mas os dois não. O Gustavo faz terapia manual também. O Thiago só manual mesmo. Né? O que eu faço? Eu faço meio a meio também. Faço um pouco de terapia manual e um pouco de eletro. Aí, o que eu escolho? Qual é a minha preferência? Daquilo que o paciente precisa. Eu entendo que o paciente precisa. Porque, às vezes, eu vou fazer uma atividade para o paciente que a gente precisa uma liberação, né, uma técnica manual, eu consigo mais rápido do que uma eletro. Tem paciente que não tolera o toque, aí eu tenho que fazer um PNS, um ultrassom, um laser, aí vai depender muito do paciente, né? Então, a gente tem que tentar aprender o máximo de ter o maior número de recursos, o maior número de ferramentas para que a gente possa, então, ajudar o paciente de uma forma mais efetiva. Tá? Bom, falei esse parênteses aí em relação à questão do cirurgião. Aí botei o gancho para nós também em relação às nossas necessidades de estudar várias técnicas. Muito bem. Bom, tratamento cirúrgico, fase de necrose, depois nós temos mais outras duas fases. Deixa eu só ver, só para seguir aqui o que a gente está fazendo. Por que está dando fase de necrose? Porque as raízes, né, ou os vasos não estão nutrindo o ligamento. Então é a fase de necrose. Para nutrir isso aqui, o que a gente precisa? Revascularizar, né? A rede de capilares que envolve o ligamento, eles vão ter que, então, ter uma revascularização. Tá? Essa fase aqui é o primeiro mês, tá? Mais ou menos. Nessa fase aqui, é de primeiro mês, 4 semanas, até 16 semanas. Tá? Semanas. Pode ser 4 semanas, tá? Faz tempo que eu não escrevo no quadro, tá bem ruim aqui. E quadro de giz ainda, né? Após as 16 semanas, nós temos a fase de remodelamento, tá? Revascularização, proliferativo também, né? A gente tem a fase proliferativa, que vai, então, fazer a mesma coisa, tá? E aí, aqui, o remodelamento. Remodelamento. Muito bem. Isso aí é após 16 semanas. Olha só, como essas fases são importantes aqui, tá? Quando eu tenho a fase de necrose, se eu botar carga, né, no ligamento, eu vou romper, eu vou estragar a cirurgia. Como é que eu vou botar carga no ligamento aqui? Se eu pegar o joelho do paciente e, de certa forma, fazer uma flexão brusca. Ou fazer com que o paciente faça uma força com resistência, fazer exercício de extensão, tá? Ou ainda botar ele para caminhar, fazer uma caminhada em pisos irregulares, onde ele pode perder o equilíbrio e aí pode fazer a torção também do joelho. A isométricos aí a gente pode, tá? Aí, então, assim, a gente tem que ter um momento de fazer o exercício seguro de proteção para a articulação. Então, a gente tem que proteger nessa fase de necrose. Tá? Depois,
começa a revascularizar. O que eu posso fazer quando está chegando essa fase? Aí já é o momento que eu começo a botar um pouco mais de carga. É um momento que eu posso, então, já gerar mais estresse, porém não tanto, tá? Diferença entre exercícios que geram maior estresse para o ligamento. Vocês lembram do exercício em cadeia cinética fechada e cinética aberta? Tá. Exercício que eu tô, aquele chuta-chuta, né, na academia. Esse é um exercício que gera estresse para o ligamento. E botando carga mais ainda. Então eu vou esticar aqui o joelho, ele vai estar fazendo maior tensão, porque o músculo, o quadríceps, ele vai estar esticando, vai estar puxando a tíbia para frente com uma carga maior, e aí então o ligamento não tolera. Porque quando eu faço a força, quando eu faço essa força de extensão aqui, a tuberosidade da tíbia aqui, o tendão patelar, ele vai tracionar para frente, né, vai tracionar a tíbia para frente, tá? E aí nisso o pé vai subir, porque tá fazendo o braço de alavanca lá na tíbia. Entenderam isso? Aqui, quadríceps é a minha mão aqui. Então eu estou fazendo força para cá, só que quando eu faço força para cá, eu tenho o primeiro momento a tíbia vai para frente. E quando ela vai para frente para fazer o contorno do côndilo, ela começa a deslizar para frente e o ligamento cruzado anterior segura. Se eu estou com uma caneleira muito forte ou uma carga externa muito forte aqui, o risco de romper o ligamento é grande. Esse paciente aqui tem um impacto do quadril. Agora, quando eu faço um agachamento, é muita carga. Se eu fizer esse agachamento aqui, 60 graus, mais ou menos, o ligamento está protegido com os músculos do quadríceps e os músculos dos isquiotibiais. Então, eu estou tendo uma co-contração nesse ponto ali. Agora, se eu fizer um agachamento lá embaixo, aí não tem ligamento que segure nessa fase e início dessa fase. Tá? Então, os graus a gente também vai ter que ir cuidando nesse primeiro momento. Anotem aí, 12 semanas de revascularização. Eu começo, então, a fazer o exercício em cadeia cinética aberta de extensão. Daí eu posso. Tá? Antes disso, eu preciso fazer exercício em cadeia cinética fechada. Certo? Na fase de remodelamento, que é a fase mais final, não precisa ser exatamente depois de 16, mas de 12 semanas em diante, eu começo a gerar mais estresse para o quadril, para o joelho, para o ligamento. E aí eu começo também trabalhos de equilíbrio, trabalhos de propriocepção, trabalhos de pliometria. Como é que eu vou fazer essa progressão? Onde eu tenho uma superfície estável, eu posso incluir superfícies instáveis. O que são superfície instável? Aqui a gente tem o Bozu, tem a cama elástica. Né? É uma forma de a gente gerar estresse ou gerar desequilíbrio para o paciente, para que o sistema proprioceptivo comece a equilibrar a articulação. Tá? Comece a ter reações, né, de equilíbrio. Tá? Outra forma que a gente pode trabalhar o estresse, né, trabalhar a propriocepção,
é utilizando o piso reto, piso estável, né? E fazendo desequilíbrios no corpo. Tá? Se a gente está com o paciente em pé e eu começo a empurrar ele, né? Para ele cair para um lado, aí para o outro, né? Aqui deve ter um monte de... Na gaveta deve ter um monte de faixas. Era band? É para ter? Não temos? Achei que tinha. Tá. Bom, esse aqui é um de equilíbrio, né? Aqui é um trabalho de equilíbrio. Não era o que eu queria fazer, mas a gente pode utilizar, né, a gente pode utilizar, então, um disco de propriocepção, não tem aí, para fazer trabalho de equilíbrio, né? Como é que eu faço para evoluir nesse exercício, com esse disco aqui proprioceptivo? Tá? Melhor de pé descalço ou de meia, né? Tá? Então, assim, o paciente, primeiro, paciente que nunca subiu aqui, deixa um lugar fixo para o paciente não cair, tá? Comecem com ele com um lugar de segurança, porque ele não sabe como é que vai responder. Aí a gente começa a pedir para o paciente movimentar a perna, segurando. À medida que ele começou a ter segurança, sabe como é que funciona aqui, a gente começa a soltar. E aí ele vai movimentando, vai pegando mais confiança. Aqui eu estou fazendo esse jogo aqui de propósito. Peço para ele fazer esse jogo aqui. Depois, a gente pode pedir para ele ficar se equilibrando, né, sem ficar balançando. Tenta ficar o mais parado possível. Tranquilo? Começou a ficar equilibrando? Posso pedir para ele fazer um mini agachamento. Começa a fazer mini agachamento. Aqui vai, como se estivesse surfando, né, praticamente, aqui. Vai, começa a agachar. Vamos dificultar um pouquinho mais. Posso fazer um agachamento com o paciente com o pé no chão e o pé lá do outro lado fazendo um mini agachamento. É fácil fazer isso aqui, dependendo do paciente, tá? Vamos dificultar esse exercício aqui. Faz ao contrário. Ele tem que se agachar segurando. Aqui acaba ficando mais difícil, vocês vão treinar depois. Tá? Essa aqui é mais cheia do que a lá de casa, não, da clínica. Tá? Então, assim, a gente pode dificultar muita coisa. Um trabalho com dupla tarefa. Tá? Ou com ele, o paciente aqui com os dois pés, começa a jogar bola com ele. Né? Começa a fazer exercícios que ele possa se movimentar e sem se pensar no equilíbrio do pé, do joelho. Tá? Esse exercício que eu estou fazendo agora não serve só para joelho, serve também para quadril, tornozelo, até coluna, se for o caso, né? O que mais? Consegue apoiando o pé no chão, aí depois consegue fazer com um pé só, aí vai. Aí tem que ir criando habilidade. Só que a gente tem que cuidar a fase. Eu não posso fazer isso aqui nessa fase. Também, só que daí não vale esse nome aqui, essa nomenclatura. Isso. O que acontece nessa... Como é que é o nome dessa aqui? Fase inflamatória. Né? A outra, de revascularização, é a proliferativa. E a... Aí depende do grau de lesão. Daí tem uma lesão parcial, tá? Parcial grau 1, tem a parcial grau 2, grau 3 e a completa. Tá? Aí dependendo do caso do paciente, se é uma lesão grau 1, o paciente ele fica com uma imobilização no máximo 2 dias, uma semana
Aí tu vai aumentando essa atividade dele, assim, aí é conforme a clínica. Não tem muito a situação, assim, de etapas muito grandes como essa. Qual deles? Só o talo fibular anterior? Tá. É, as fases da reabilitação, aí isso é uma coisa legal, né? Às vezes, quando a gente tem uma lesão, uma lesão numa estrutura, a gente tem que entender a questão da função. O que a gente precisaria ver com esse paciente? Quanto tempo já faz a lesão dele? 3 semanas. Se ele está com edema, se ele tem mobilização, se ele tem o plant dorsi, né? E se ele tem força, tá? Para tu entrar na propriocepção, tu vai acabar... E, na verdade, tu vai trabalhar a propriocepção desde o primeiro dia, tá? Se quiser trabalhar força com o paciente de entorse de tornozelo, em vez de tu ficar na maca fazendo plant dorsi, pode botar ele em pé para fazer a dorsi aqui. A informação que tu está dando para o paciente com ele com o pé no chão é muito maior do que se tu ficar fazendo um movimento ali assim. A não ser que tu queira ganhar amplitude de movimento. Aí tu precisa fazer com que o movimento seja completo, de forma passiva, de forma ativa. Tá? A propriocepção e a pliometria é as fases finais da reabilitação. Quando a gente começa a trabalhar assim, é que o paciente não pode ter dor. A dor ela é uma dos nossos limitantes. Se ele estiver fazendo um movimento aqui e tiver dor no joelho, aí a gente interrompe. Não é o momento de fazer com o trabalho em superfície instável. Mas eu quero trabalhar em equilíbrio. Agachamento a fundo, né? Então eu posso fazer isso. Agachamento com um pé só, mas aí não deixa na parte de mobilidade instável, né? De plataforma instável. Tá tudo bem? Tá muito rápido? E a mobilidade, qual a cirurgia de mobilidade? Então, até o mês, o primeiro mês, o objetivo é chegar a 90 graus e joelho em extensão completa, tá? Então aqui, até vou deixar anotado isso aqui que é importante. Até essa fase aqui, a gente tem que chegar a 90 graus de flexão, tá? 90. A partir daí, aqui, tá meio aqui, ó, a partir do quarto mês, né, sempre a gente vai acrescentar 10 graus. Então, a partir daqui, mais 10 graus. Tá? Depois da quarta semana. Tá? Depois que chegar ao 90, a gente vai acrescentando 10 graus. Como objetivo, tá? Nas primeiras semanas, vai fazer mais do que mais passivo, sim. A gente faz com que o paciente faça de forma mais passiva ou ativo assistido. Tá? Tem uma forma que eu gosto de fazer que aqui a gente não vai ter... Bom, tem uns vídeos aqui... estou sem projetor. Eu disse que não ia precisar de projetor porque eu ia colocar tudo no sistema ali para vocês. Mas, ó, tem uma forma que a gente faz que dá para fazer com skate, dá para fazer com um plástico, tem aqui plástico. Pessoas que têm tapete em casa, carpete, um saquinho plástico é o melhor instrumento, tá? A gente coloca o paciente sentado e aí ele pisa em cima do um saquinho plástico, tá? E aí faz com que ele puxe para trás. Ele vai chegar até o limite aqui. Aí o que a gente pede para ele fazer? O outro pé para puxar, tá? Então ele vai fazer o movimento aqui e puxa para trás.
Esse é um exercício bem fácil para o paciente fazer em casa todo dia. Às vezes isso na prótese de joelho também funciona, tá? Só que daí na prótese de joelho tem um trabalho um pouquinho diferente, tá? Então, ligamento, a gente pede para ele ficar movimentando aqui com a ajuda do pé. Na prótese de joelho, nem precisa disso aqui. A gente vai fazer com que o paciente puxe, ele está sentado aqui, puxa até o limite dele. Em vez de eu fazer isso aqui, também dá para fazer, mas em vez de fazer isso, eu peço para o paciente, senta mais para frente na cadeira. Então eu estou aqui, ó, aqui. Eu puxou no máximo até aqui. Está sentado atrás. Aí pede para ele sentar para frente. No que ele senta para frente, aumenta a flexão. Tá? E aí ele vai sentar assim, meio torto. Tá? Aí a gente faz com que ele sente com as duas bundas. Né? Tem que ficar sentado reto para poder fazer esse movimento aqui. Tá? Então, esse é um exercício para prótese. Com ligamento, saquinho ou skate. Né? Quem tem skate. Tem várias formas de a gente conseguir ganhar amplitude de movimento. Tem uma outra, tá? Que o paciente pode, de ligamento, ele pode deitar no chão, tá? Depois vocês vão fazer isso. Deitar no chão e botar as pernas para cima. E aí deixa a gravidade descer. Então, tá aqui, ó, deitou no chão, botou as pernas para cima. Aí deixa a gravidade descer para dobrar o joelho. No que dobrou o joelho aqui, chegou no máximo, aí ele pode empurrar com o outro pé para estender de novo. A gente me lembra de fazer depois. Oi? Isso! Muito bem. Esse exercício é legal de fazer também. Tá. O que falta ali? Então, a reabilitação nos pacientes de LCA, elas vão depender muito disso, tá? Nas cirúrgicas. Antes da cirúrgica, o paciente que faz uma ruptura do ligamento, ele vai fazer a cirurgia no mesmo dia? Ou dias depois? Eu já digo que não, tá? Por quê? Ele tem sangue dentro da articulação. O sangue dentro da articulação ele é justamente para fazer para coagular, nem como se fosse uma fratura. Acontece uma coagulação. Se aquilo ali ficar durante o período pós-operatório com muito sangue ali dentro, vai coagular e vai criar uma fibrose. O joelho pode ficar bloqueado quando se faz uma cirurgia muito recente, muito logo depois do trauma. Então, a tendência é esperar pelo menos um mês para reabsorver esse sangue, o joelho ter um tempo de recuperação para ganho de amplitude de movimento e força, tá? E aí depois vai para a cirurgia e aí faz o processo de tratamento conforme as fases. Tá? Para ganhar ADN, diminuir dor e manter a musculatura o mais forte possível. Tá? Não, porque o ligamento ele tem instabilidade para pisos, para jogar, para fazer atividades com mudanças de direção. Mas, assim, para fazer força, ele consegue fazer. Tá? Amplitude de movimento, consegue, não dói, o joelho fica instável. O que dói quando tem uma lesão de ligamento é o que está associado à lesão. Lesão de menisco, o medial, e lesão do colateral, ligamento colateral. Tá? Essas três estruturas que podem estar lesionadas na lesão do ligamento é aqui o menisco que vai causar, então, maior desconforto em relação à dor. Tá? Os dois casos que eu estou lá, teve lesão de menisco e teve sutura do menisco depois. Vocês tiveram lesão de menisco com sutura ou com só uma limpeza?
Só limpeza. Tá. Quando tem uma sutura do menisco, colocar uma âncora para fechar o menisco, aí ele segura um pouquinho mais a descarga de peso, para não fazer esse cisalhamento do menisco e para cicatrizar um pouco mais o ligamento, o menisco. Tá? Normalmente, as cirurgias de LCA, a muleta vai ser retirada em 2 semanas, mais ou menos. Tá? Quando tem lesão de menisco com sutura, aí fica um pouquinho mais de tempo, até umas 4 semanas. Tá? É mais ou menos o período que faz em relação ao uso da muleta. Tá bem? Voltando aqui para a fase inicial da necrose, a fase bem inicial, a gente precisa fazer com que reduzir dor, reduzir edema, tá? O que a gente pode fazer? Crioterapia, tá? E compressa, né? Compressão, tá? E ativação de quadríceps. O quadríceps ele fica hipoativado por causa da lesão do joelho, por causa da cirurgia, né? Então, a gente precisa fazer uma ativação do quadríceps. Também, corrente russa, um fez, né? É bem... Eu utilizo o fez porque é o que eu tenho, né? Eu não quis comprar outras coisas porque eu achava que o fez resolve o problema. E aí, daí assim, não é só o aparelho, é junto uma contração voluntária, tá? Que dá para fazer com elevação da perna estendida, tá? Ou fazendo a contração isométrica, empurrando, esticando o joelho. Ou ainda, agachamento, né? E aí fica em isometria, contraindo com a eletroestimulação, tá? Eu vou botar junto lá, depois, alguns vídeos que eu tenho dos pacientes. Tá? Para fazer com eletroestimulação? Também, também. Quando a gente coloca o pé na parede ali e faz a contração, é como se estivesse fazendo uma cadeia cinética fechada, né? E aí o pé na parede já está dando uma ativação proprioceptiva, né, exteroceptiva, e aí a gente consegue potencializar a força. Tá? Muito bem, vamos mais adiante. No meio do trabalho, né, trabalho de força, trabalho proprioceptivo, trabalho pliométrico, tá? O ganho de ADM ele tem que ser progressivo. Tá? E a fase final, o que é? Tá, mas a propriocepção já está na fase mais ou menos meio para o fim. É o trabalho específico para a atividade fim. Jogador de futebol vai para o campo. Jogador de vôlei vai para a quadra. Tá? É o momento de transição entre o fisioterapeuta e o educador físico. Eu acho que é ali que tem que acontecer essas trocas. Tá? Não antes e também não depois. Tá? Porque o que acontece? Às vezes eu tenho paciente que lá já está na 14ª semana, já está quase na fase final, mas faz um movimento lá e tem um edema. Se eu não agir logo em reduzir aquele edema, tá, eu vou atrasar a recuperação dele. Então é importante que eu também tenha esse acompanhamento. O meu paciente agora, o Carlos, ele está na 13ª semana. Semana passada, eu já conversei com o preparador físico, não é preparador porque ele não joga vôlei direito, ele era recreativo, né? Mas era o professor, né? O personal que ele faz na academia. Tá? A gente já conversou, então ele está indo lá na clínica 3 vezes por semana, membro inferior é comigo, e agora ele está fazendo membro superior. Mas agora está chegando um momento que ele precisa ganhar mais força muscular
de quadríceps, ele precisa aumentar. Ele está com 4 centímetros de diferença. Ele não fez o pré-operatório. Então, a gente está tendo dificuldade de recuperar, né, a força muscular. Já o outro que fez o pré-operatório está no segunda semana, ainda tem o vasto medial oblíquo ativo ali. Ele não perdeu. Vai perder, mas eu quero que ele perca um pouquinho, não tão significativo como esse primeiro. Então é importante que tenha essa troca, né? Enquanto um vai fazendo uma atividade, o outro vai cuidando da outra. Então, esse trabalho é em conjunto, tá? E por fim, né, para a gente realmente liberar para jogar, para fazer a atividade, tem os critérios de alta, tá? Primeiro, a DM completa, tá? Ela tem que estar semelhante à oposta, tá? Ausência de dor ou edema, o paciente tem que fazer os movimentos e não sentir dor. Força muscular ou atividade funcional, o mais simétrico possível. Se fala acima de 85% da contralateral. Tá? Então, assim, existem os testes, já ouviram falar, teste de salto, os rope tests, onde o paciente salta para frente e aí vê a distância. Salta com o outro, vê a distância. Faz 3 saltos consecutivos e vê a distância. Saltos intercalados para ver a distância. Tá? Então, existe um protocolo para fazer essa avaliação de liberação do esporte. E também os questionários de autoeficácia, que é aquele que o paciente consegue. Não estou com medo de fazer nada. Tem ali, agora eu não me lembro quais eram as questões, mas tem esses questionários de declaração de que o paciente se sente seguro para fazer as atividades. Tá? Muito bem. O que mais? E agora, passando para a atividade, para o outro diagnóstico ali da osteoartrose, e aí eu deixei para depois, porque se o paciente ele vai para o tratamento conservador, tá? Digamos, vai para o tratamento conservador, o que acontece com o joelho que está rompido o ligamento? Existe uma instabilidade, às vezes ele pode tirar o joelho do lugar, pode falsear, tá? Quando ocorre esse cisalhamento, né, ou o paciente teve uma fratura ou ele tem um problema genético, né, em que o familiar tem desgaste articular, o paciente pode desenvolver fatores genéticos à osteoartrose. Tá? O tratamento dele vai ser um pouquinho mais complexo ou ele vai se tornar um paciente mais crônico. LCA, agudo. Tem que fazer tratamento, ele é bem objetivo, bem direto. Já a osteoartrose, paciente com osteoartrose, paciente com lesão crônica, é diferente. Paciente com dor crônica em geral, não só joelho, quadril, coluna, ombro, né? É outro perfil de paciente. Ele tem uma sensibilidade maior para dor. Os fatores biopsicossociais são muitas vezes diferentes, né? Assim, diferentes que eu digo, a forma de tratar o paciente não é só exercício, exercício, exercício. Ele tem que ter a gente tem que ter um acolhimento diferente, tem que ter uma sensibilidade, que às vezes ele vai precisar de mais de um profissional para fazer o tratamento. Tá? E aí, quem é que tem no familiar pacientes, pessoas com dor no joelho? Dor no quadril? Dor na coluna?
Gabaritou. É a mesma pessoa? É a mesma pessoa? Tá. Não necessariamente, tá? Não necessariamente. A osteoartrose, a gente falou ano passado, né, no semestre passado, sobre os conceitos, né, da osteoartrose. São coisas diferentes, né? Sim, não, né? A dor crônica, a fibromialgia, a osteoartrose, na verdade, o que é a dor crônica? É a dor que passa de 3 meses, né? Independente do tipo de lesão que é, tá? Pode até não ter lesão, que nem a fibromialgia não tem lesão, né? Mas ela tem uma alteração que acaba sendo uma alteração de neuronal, né? Neuroplasticidade, né? Que o cérebro pode, então, ter uma alteração. Mas a complexidade do paciente com dor crônica vai justamente a isso, né? É entender se o mecanismo neurofisiológico é o predominante mesmo e os fatores associados que podem amplificar ou podem diminuir a dor. Tá? Então, essa é nosso desafio, né? Nós vamos encontrar pacientes de todos os tipos, né? Aquele que tem dor crônica há muito tempo e tolera super bem as nossas atividades, nosso tratamento, e tem aquele que tem dor que não dá para entender. A gente às vezes, mas será que é tanta dor assim, né? E aí esse vai ser o desafio muitas vezes. Às vezes a gente tem que ter o cuidado, né? Eu tava pensando nisso, sim. Quando eu tava vindo para cá, né? O paciente, às vezes, a gente faz um programa de acompanhamento com ele e sei lá, 3 meses. Ele foi melhorando, 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 terminou lá. Será que no final ele realmente melhorou, assim, da sensação? Ou ele está dizendo assim, não, estou melhor, para não dar sequência no tratamento? Ou para não dizer assim, bah, não adiantou o que tu fez comigo, eu gosto muito de ti, então eu vou dizer que melhorei só porque eu gosto de ti. Pode acontecer, tá? Tem aqueles que dizem que eu gosto de ti, mas eu quero continuar fazendo contigo. Não melhorou ainda, né? Quero continuar fazendo contigo. E tem aqueles que dizem, não, melhorou, só para se ver livre da gente e daqui a pouco dizer assim, vou para outro lugar. E como é que a gente resolve isso? Como é que a gente sabe se o paciente realmente está ficando melhor ou não? Com a quantidade de atividades que ele consegue fazer, apesar da dor. A dor não pode ser um parâmetro para a gente nos guiar, porque vai ter dias que ele vai ter dor, outros dias não. Um dia sim, um dia não. Um dia ele vai ficar 2 semanas sem dor, mas vai fazer alguma coisa e desencadeia a dor. Então, nós temos que ter instrumentos, indicadores de melhora funcional. O que é um teste de função? Vou botar o saquinho aqui que fica mais visível. Aqui tem mais ou menos 3 metros. Vamos deixar aqui para esse. Mais ou menos 3 metros. O que a gente faz com um espaço que a gente tem 3 metros e pede para o paciente ficar sentado aqui? Time and go. Como é que funciona ele? Sabem todos? Então, marca no relógio aqui, quando ele tira as costas, tirou aqui, vem aqui, caminhou e sentou aqui. Tá? Se no primeiro momento, esse é um exemplo, né? Se no primeiro momento ele levantou, dor, e aí, tá, tem que ir até lá, né? Vai. Ele vai levar um tempo. Se no tratamento de vocês esse tempo for menor, significa que ele está fazendo um pouquinho melhor. Aquilo que ele relata, eu consegui viajar e ficar mais tempo sentado. É um parâmetro, e aí a gente tem que anotar para
lembrar ele disso. Ah, mas eu estou fazendo isso, mas a minha dor continua. Tudo bem, ela continua, mas antes tu não conseguia caminhar. Antes tu não conseguia sair de casa, agora estou conseguindo passear. Então a gente tem que ter esses parâmetros e não é de uma certa forma confrontar o paciente, e sim é mostrar para ele, olha, a gente está melhorando, só que a tua dor, eu não consigo assim, é tua dor, eu tenho a minha obrigação, ou a minha intenção é que tu consiga fazer mais coisas apesar da tua dor, tá? Ah, mas eu quero que tu melhore a minha dor. Eu quero que tu elimine. Eu preciso de alguém que tire minha dor. Milagre ninguém faz. Vai ter momentos que a dor vai ser eliminada, sim, né? Talvez num futuro tenha algum tratamento que a gente consiga, né? Mas hoje a gente tem que não é uh, eliminar, mas sim saber ensinar o paciente a controlar. E quando a gente fala ensinar o paciente a controlar, uma das formas de tratamento não farmacológico é o tratamento em relação à dor, em relação à educação do paciente com a dor, tá? Exercícios físicos, né, no paciente com dor crônica, e aqui inclui exercício aeróbico, tá? O que é o exercício aeróbico? Aquele que tu faz com que se mantenha por mais tempo, né? Onde normalmente a gente consegue fazer isso com uma bicicleta, consegue fazer isso com uma caminhada, com uma corrida, o que mais? Com natação, né? Então, a gente não vai ensinar o paciente a nadar. Daqui a pouco é a parceria fazer também o paciente gosta de nadar ser uma das estratégias, né? Fortalecimento, né? Também. Qual tipo de fortalecimento a gente precisa? Falando no joelho, né? Voltando para o joelho. Normalmente, normalmente não. A artrose do joelho causa, assim como o ligamento, causa instabilidade. Então, o paciente vai se movimentar, instala, e aí vai tendo instabilidades. Eu tenho que gerar maior estabilidade para o joelho. Como que eu faço isso? Dando força muscular para o quadríceps, força para o posterior da coxa, né, os isquiotibiais, glúteos, muito glúteo, tá? Ou também vocês vão ouvir falar canto póstero lateral. Já ouviram falar disso? A musculatura abdutora do quadril para não deixar o joelho rodar e entrar em valgo. Tá? Tudo bem isso? O canto posterolateral, né, que é o principal, assim, porque às vezes o adutor também, né, os adutores também, mas os abdutores de quadril, tá? Abdutores de quadril. Como é que a gente testa os abdutores de quadril na função? Pede para o paciente ficar em ortostase unilateral, né? Gravando aqui, às vezes eu esqueço. A gente está presente aqui, eu esqueço às vezes da câmera. Então eu peço para o paciente ficar de forma unilateral, e aí o que acontece aqui? Se ele não tem força, ele cai aqui. Ou se ele não tem força aqui, ele coloca o corpo para lá para não perder o equilíbrio. Se de forma estática não acontece nada, e ele aí tem dor no joelho, eu peço para ele fazer um agachamento aqui. E se ele fizer esse movimento e começa a pender o corpo para o lado, pender o corpo para o outro, isso me fala que tá com uma fraqueza no quadril, na pelve. Então eu não posso fortalecer só o quadríceps, tá? Eu tenho que fortalecer o posterior e o glúteo, tá? O que mais? Como é que a gente fortalece o glúteo?
Vocês viram a semana passada? Lá tem muito exercício para glúteo, muito, tá? Estabilidade, tanto unipodal, a gente lá fala de prótese de quadril, mas aqueles exercícios também servem para outras atividades de quadril, outras atividades de joelho, tá? O importante é, aqui a gente falou de propriocepção, a gente estava falando de LCA, mas é para quadril, é para tornozelo também, tá? Os exercícios, eles são, muitos são usados de forma semelhantes, né? Porque a gente precisa, é uma perna só, não tem como isolar uma coisa ou outra, tá? Outro fator de tratamento, que esse assim, talvez seja o mais difícil, mas muitas vezes é o mais importante. Se eu tenho dor no joelho por sobrecarga no joelho e o paciente é obeso, uma das estratégias é fazer com que ele diminua de peso. Tá? Ah, mas para ele diminuir de peso, ele precisa caminhar. Trabalho aeróbico dá para fazer na piscina, na bicicleta, ou o elíptico também. Tem que ver o que o paciente consiga fazer. Né? Caminhada, enfim. Então a gente tem que ter essas estratégias. Tá? E para a gente ter estratégia com o paciente, nós temos que, de certa forma, liderar ele. Liderar é ser autoridade em relação ao paciente. Não é ser autoritário, mas sim mostrar para ele o quanto é importante ele fazer e cobrar dele. Nós temos que cuidar, dessa dieta aí. Eu não vou prescrever uma dieta, mas eu vou estimular que ele vá consultar com uma nutricionista, vou estimular que daqui a pouco ele vá consultar com uma psicóloga, porque às vezes o transtorno alimentar não é propriamente o tipo de comida, e sim a ansiedade, depressão. E aí a gente tem que conseguir tentar ser o maestro de tudo isso, né? Então não é simplesmente fazer exercício, nosso papel, tá? Nós podemos ajudar também o paciente com um calçado mais adequado, né? Às vezes o paciente usa um calçado que acaba pronando mais o pé, então, né, em alguns casos, indicar para ele fazer uma palmilha, tá? A gente domina a questão da palmilha, tá? E quando o paciente tem risco de queda, ensinar ele ou estimular que ele utilize um dispositivo auxiliar, uma bengala, uma muleta, para diminuir a pressão que ele gera no joelho. Tá? Osteoartrose de joelho é causada pela corrida? É causada por algum exercício? Desgaste articular pode ser causado por algum exercício? Quando existe uma disfunção, sim, né? Mas quando a gente tem uma forma de preparo articular, preparo do corpo, aí a gente consegue, então, não dá para culpar um exercício em si, né? Agora, sim, quem é que não faz atividade nenhuma de exercício? Quem é que não vai para academia? Todo mundo vai? Todo mundo vai, tá? Tá, então vamos combinar aqui que todo mundo tem que começar aí. Tá? A gente tem que dar um exemplo para o paciente, né? Como é que é meu nome? Cris? As duas Cris. Então tá. A Cris, ela não vai para academia, não faz exercício atualmente. Aí ela resolveu fazer um exercício, resolveu correr, tá? Aí ela estava num momento que ela se sentiu bem, foi correr, correu 3 quilômetros,
foi para 4 quilômetros, aí terminou, o fôlego, o coração lá para fora, né? E no resto tudo certo. No dia seguinte, ou horas depois, o joelho está desse tamanho. O que aconteceu ali? Não tinha força muscular naquele momento, para a demanda que ela fez. Isso o que pode acontecer. E às vezes pode acontecer em quem está treinando, quem está fazendo exercício. Eu estou acostumado a correr no máximo 5 km. É o meu limite, porque eu preciso, para eu aumentar isso, eu preciso fazer um outro preparo. Eu preciso ir para nutricionista, que eu sinto que na hora da corrida eu não tenho a resistência. Daí, para mim, é o momento que dá uma parada. Tá? Se eu forçar além dos meus 5 quilômetros, eu vou ter alguma alteração. Vai doer mais o joelho, vai doer, sei lá, a coluna, né? Então, o meu limite hoje, atualmente, é no máximo 5, tá? Mas eu quero mais, então eu vou me preparar. Se eu for fazer isso mais, ou se alguém for fazer além da sua, pode se machucar. Não quer dizer que vai, mas pode se machucar. Então, essa é a questão que a gente fala entre demanda e capacidade. Aquilo que eu tenho de capacidade para a demanda que vai ser exigido. No joelho acontece muito quando não é uma questão de desgaste genético, né? Mas as estabilidades a gente consegue diminuir, né, a questão da evolução da osteoartrose. No guideline que eu botei ali para vocês, que tá lá já, ele fala dos anti-inflamatórios, tá? Que é a principal escolha. Então, assim, algum anti-inflamatório AINE, né, que é não esteroide, tá? É os principais, é o que mais se utiliza para osteoartrose. Algumas coisas tópicas, né, aqueles sprays, né, tópicos que também pode ser utilizado. Tem que ter cuidado com o uso de paracetamol, a longo prazo, assim, se eu não me engano, o paracetamol ele nem pode ser utilizado na Europa. Eu acho que não se utiliza mais paracetamol na Europa. E os opioides, que são aqueles anti-inflamatórios que com receita, né, anti-inflamatórios ou analgésicos do tipo morfina, tramadol, essas coisas assim, eles têm que ter cautela também no uso, tá? Porque eles podem ter o efeito refratário em alguns casos. Os corticoides em geral, né? E aí, quando a gente tem uma artrose muito severa, o que pode acontecer? Qual é o tratamento para uma artrose muito severa? Não tem o que fazer. Já ouviram alguém falar isso? Na coluna, eles tem muitas vezes as pessoas... mas aí assim, tu tem uma artrose lá, né? No quadril, no joelho, na coluna. Num idoso, seus 80 anos, tá? Eu já recebi muito paciente que disse, não tem mais o que fazer. O profissional fala isso para eles, né? Tira toda a esperança, né, dos pacientes. Nunca tentou fazer exercício, tá? E aí diz pro paciente, não tem o que fazer, é assim, aguenta. Não, nós vamos fazer, apesar da tua dor, nós vamos melhorar a tua qualidade de vida. Esse vai ter que ser o nosso objetivo. Mas para o joelho, a gente tem solução, uma artroplastia de joelho, tá? E aí eu dei alguns exemplos de exercícios, tá? Acho que já está chegando, já passou da hora ali para a gente mudar a nossa atividade, tá? Eu espero que essa conversa de agora vai surgir muitas dúvidas, né? E a gente vai conversando aqui. E aí eu vou interromper a gravação. E essa gravação vai ser disponibilizada já hoje de noite. Eu vou para casa, já libero lá para todo mundo, tá? E aí a gente pode, daqui a pouco, se quiser ir no banheiro, tomar uma água, e a gente faz a parte prática daí.
Pode ser? Então tá, até mais. 5 minutos, tá?